Uma mulher jovem não se apaixona pela lógica. Ela se enreda por uma pergunta que a incomoda, que a faz imaginar, que a deixa pensando em você quando você já não está por perto. Se você só sabe falar sobre viagens, trabalho ou sobre o quanto você é educado, então você é apenas mais um homem polido e invisível. Porque a verdade é esta: o desejo feminino não nasce do respeito, ele nasce do mistério. Do sentimento de que você não é previsível, de que cada frase sua é um código que ela não sabe se deve decifrar ou simplesmente se entregar. Hoje vou te dar as 7 perguntas que não são feitas por cortesia, mas por estratégia. Cada uma delas é pensada para entrar na mente dela, acender o fogo e tocar naquela parte que não aparece no Instagram. E já aviso, a última não vai apenas desmontá-la, vai fazer você parecer diferente de qualquer homem que ela já conheceu. E não estou aqui para te ensinar a ser bonzinho. Estou aqui para revelar como se tornar novamente o homem que uma mulher jovem não ousa esquecer. Fica comigo, porque isso não é sedução, é psicologia aplicada ao desejo. Você já se perguntou o que aconteceria se parasse de ter medo do desejo oculto de uma mulher? Não aquele desejo que ela mostra com filtros e frases motivacionais. Estou falando do real, aquele que se esconde atrás dos silêncios, das risadas falsas, das respostas politicamente corretas. Esse desejo não é ativado com flores ou favores. Ele é ativado com uma única frase, que a obriga a olhar para você de forma diferente. E é aí que tudo começa. Estamos no primeiro ponto deste vídeo, e ele é este. O que você faria se ninguém o julgasse por querer algo proibido? Esta não é uma pergunta de pesquisa. É um espelho colocado bem na frente do que ela silencia. É a chave que abre sua parte mais perigosa, mais autêntica. Porque toda mulher jovem, mesmo que não admita, tem fantasias que não cabem no discurso, que ela não pode contar às amigas, que não ousa escrever no diário. Mas você não está ali para julgá-la. Você está ali para provocá-la, para plantar na mente dela uma pergunta que a incomode e que volte para visitá-la à meia-noite. Imagine a cena. Vocês estão num café. A conversa está indo bem. Ela fala sobre a faculdade, as viagens, os projetos, tudo certo, tudo limpo. Mas você sabe que, se continuar por esse caminho, vai acabar arquivado como o cara legal, educado, inofensivo. Então, sem mudar o tom, sem parecer agressivo, você solta a frase. O que você faria se ninguém a julgasse por querer algo proibido? Silêncio. Um sorriso de canto. Ela olha para baixo, finge que não entendeu, mas entendeu tudo. Porque você não está perguntando sobre sexo. Você está perguntando sobre liberdade, sobre instinto, sobre o que realmente a acende quando não há ninguém olhando. Essa pergunta tira ela do papel. Desconecta da ideia de controle. Porque uma mulher jovem está cansada de ser vista como troféu, como alguém que precisa ser impressionada. O que ela quer é um homem que não tenha medo da sua sombra, que a veja por inteiro, até quando ela tenta esconder. E com essa frase, você está dizendo: não me importo com a sua máscara, quero ver o seu fogo. Não se trata de ser vulgar. Se trata de ser o gatilho, de falar não para o ego dela, mas para o desejo subconsciente. Quando ela encara essa pergunta, ela não pensa apenas na resposta. Ela pensa em você, em por que você ousou dizê-la, em que tipo de homem é capaz de provocá-la sem tocar, sem invadir, apenas com uma frase dita no momento certo. E, se você fizer isso direito, ela não vai responder com palavras. Ela vai responder com outra coisa, com o olhar que muda, com o corpo que se ajusta na cadeira, com a mensagem que chega de madrugada, porque na mente dela você já abriu uma porta. E só homens contemplativos sabem abrir e fechar essa porta quando querem. Não para prendê-la, mas para que ela comece a te procurar sem entender o motivo. Se, com a primeira pergunta, você abriu a porta do desejo oculto, agora é hora de colocar isso à prova. Porque uma mulher jovem não se torna obcecada por quem adivinha sua alma, mas por quem sabe desmontá-la com elegância. Não basta tocar no proibido,
É preciso desafiar a máscara social dela sem ser ofensivo. E, para isso, você precisa de uma pergunta que pareça inocente, mas que a obrigue a se revelar. Chegamos ao segundo ponto-chave deste vídeo, e ele é esta joia. Você sempre se comporta bem, ou só quando alguém está olhando? Porque essa pergunta é poderosa. Porque não é um jogo, é um espelho. Você está dizendo, sem dizer, que suspeita que existe um lado dela que não se mostra, que está contido, que está esperando o contexto certo para se libertar. E isso, psicologicamente, é irresistível. Todos, e especialmente mulheres jovens criadas entre validação digital e vigilância moral, sentem que vivem duas vidas. A pública, impecável, filtrada, perfeita para redes sociais. A íntima, contraditória, caótica, intensa, real. O que você faz com essa pergunta é insinuar que vê as duas versões. E você faz isso sem julgar, apenas com um tom suave, porém firme. Como quem já tem experiência demais para acreditar no personagem que ela interpreta. Na psicologia prática, isso se chama dissonância cognitiva social. Ela quer manter a boa imagem, mas, ao mesmo tempo, precisa sentir que não consegue te controlar completamente. Você mostra que não se impressiona com os filtros dela, nem com o jeito que fala sobre yoga, espiritualidade ou causas nobres. Você a vê, não a versão editada, mas a energia real, a parte selvagem. E isso gera uma tensão que ela não consegue soltar facilmente. Olhe nos olhos, sorria levemente e pergunte como quem está realmente curioso. Você sempre se comporta, ou só quando alguém está olhando? Pronto. O peso da frase está no que não é dito. Porque você não está perguntando se ela é comportada. Você está perguntando porque ela é comportada. Se é por convicção ou por medo. E toda mulher jovem que vive entre redes sociais, frases inspiradoras e o olhar constante dos outros vai se sentir pegue de surpresa. Essa frase, no momento certo, lembra ela de uma coisa. Ainda existem homens que não se ajoelham diante da beleza dela. Homens que observam, que analisam, que conhecem a alma feminina para além do corpo jovem. E se você for esse homem, não vai precisar procurar temas para impressioná-la. Ela vai abrir o mundo dela para você. Vai te confessar coisas que não conta nem para as amigas. Vai te escrever de madrugada para contar um segredo que nunca revelou. Porque você deixou de ser apenas mais um cara. Agora você é o único que soube falar com a sombra dela sem precisar despila. Apenas com palavras que ativam o que nenhuma foto pode mostrar. O desejo de ser vista por um homem que não pode ser manipulado. Até agora você insinuou. Você desafiou. Plantou uma dúvida que não vai sair fácil da mente dela. Agora é hora de abrir a porta para o lado caótico, emocional e irracional dela. Não para julgá-la, mas para fazê-la sentir que não precisa fingir equilíbrio quando está com você. Terceiro ponto do vídeo. Você já fez algo por impulso, que nem você entendeu? Essa pergunta é mestre, porque toda mulher jovem guarda uma memória que não combina com a versão oficial dela. Um momento em que não foi lógica, não foi prudente, não foi coerente. Um momento em que se deixou levar por uma energia que nem ela mesma consegue explicar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e inscreva-se para ver mais vídeos como este. Bem, vamos continuar. Com essa frase, você faz ela lembrar. Não para justificar o passado, mas para reviver aquela sensação com você. Você oferece um espaço emocional onde o irracional é bem-vindo. Onde o impulso não é reprimido. Onde o julgamento não existe. O tom dela muda. A linguagem corporal suaviza. Porque você não está tentando controlá-la. Você está tentando conhecê-la. Não a versão polida para as redes, mas a verdadeira. Aquela que nem ela mesma entende às vezes. Essa pergunta ativa uma parte do cérebro ligada às emoções mais primárias. Você não a está fazendo pensar. Você a está fazendo sentir. E quando esse sentimento acontece com você presente, a mente dela associa você àquele fogo.
A parte dela que a faz se sentir viva, autêntica, perigosa. Ela não vai te desejar pela sua idade, aparência ou status. Vai te desejar porque se sente permitida com você. Não admirada, permitida. E isso tem muito mais poder. Imagine a cena. Vocês estão conversando. Você solta a pergunta. Ela sorri. Faz uma pausa. Sim, uma vez. E começa a contar algo que a entrega. Algo que nunca disse a ninguém. Você não reage com surpresa ou julgamento. Você apenas escuta. Segura emocionalmente o momento, sem dizer nada. E, na mente dela, esse instante já te marcou como diferente. Como o único homem que não teme o caos dela. Se, até agora, você insinuou e tocou no impulso dela, agora é hora de se posicionar. Porque uma mulher jovem pode até se abrir por instinto, mas ela fica por admiração. E se você não souber jogar com a tensão entre o ego dela e o seu temperamento, vai cair na armadilha que destrói a maioria dos homens. Se tornar mais um que busca aprovação. Quarta pergunta. O que você acha que um homem que não pode ser manipulado veria em você? À primeira vista, parece um elogio. Mas não é. É um limite. Um espelho invertido. Você está perguntando como ela se veria se estivesse diante de um homem que não precisa da aprovação dela, que não se deixa levar por um sorriso, que não dança ao ritmo do ego dela. Um homem firme, com direção. No mesmo instante, essa pergunta acende algo dentro dela. A fascinação por um homem que não precisa da validação dela, mas que ainda assim a vê. O erro que a maioria dos homens comete ao falar com uma mulher jovem é buscar a aceitação dela. Querem agradar. Querem mostrar que não são intensos. Querem ser modernos, acessíveis. Mas, quando fazem isso, o que ela vê? Um homem emocionalmente disponível e emocionalmente fraco. Por quê? Se você, com toda a sua experiência, história e vivência, se comporta como um aluno que precisa da aprovação dela, ela automaticamente assume o papel de professora. E desejo não nasce por alguém que você precisa ensinar. O que essa pergunta provoca? Ela força a mulher a se olhar de outro jeito. Não como vítima. Não como criança. Não como protagonista absoluta. Você está dizendo, se você estivesse diante de um homem que não joga, que não cai, que não reage, o que sobraria de você? Essa é a pergunta que nenhuma amiga fez. Que nenhum garoto da idade dela ousou perguntar. Porque todos competem para agradá-la. Mas você não. Você observa, avalia, vê se ela está à altura da sua energia. Mesmo que fira o ego dela, isso acende o desejo. Porque uma mulher jovem pode brincar com 10, 20, 50 homens que a querem. Mas fica pensando naquele que a coloca diante de si mesma. Naquele que mostra, sem gritar, que ela não pode controlá-lo. Se você cair na armadilha de buscar a simpatia dela, perde seu magnetismo. Mas, se falar a partir desse lugar, da clareza estoica, da observação firme, da neutralidade emocional, você entra em outro nível. Um nível onde já não precisa seduzir. Só precisa ser. E ela terá que decidir se está pronta para segurar a sua presença. Quando uma mulher jovem começa a se sentir emocionalmente nua diante de você, a mente dela reage de duas formas. Se afasta, porque está desconfortável. Se aproxima com mais intensidade, para confirmar se você é realmente tão diferente quanto parece. E é aqui que, se você não for firme, pode cometer o pior erro. Achar que está ganhando, quando, na verdade, está entrando no jogo dela. Quinta pergunta. Já aconteceu de você se sentir atraída por alguém que não deveria nem estar olhando? Porque essa frase é letal. Não é só provocação. É fazer com que ela verbalize algo que nem ousava pensar. Você não está dizendo que ela quer você. Você está fazendo com que ela admita que pode querer. E isso não a torna menos mulher. Pelo contrário, a torna mais autêntica. Quando a maioria dos homens ouve algo assim, se empolga, acha que já conquistou, abaixa a guarda,
E aí começam a mandar mensagens o tempo todo, a perguntar o que ela está fazendo, a buscar a validação que não precisavam antes. Resultado: perdem tudo o que construíram. Porque o homem que se transforma para agradar o desejo de uma mulher deixa de ser desejado. Ela te quer quando sente que não pode te controlar. Quando percebe que você está ali porque quer, não porque precisa. Mas, se depois dessa pergunta você muda seu comportamento, se vira previsível, insistente, macio demais, ela se afasta. Ela sente que está sendo observada. Sente culpa. E, em vez de se aproximar, se fecha. O truque é entender que uma confissão emocional não é garantia. É só um teste. Se, em vez de manter seu centro, você perde o equilíbrio, você se torna aquilo que ela mais despreza. Um adulto com alma de adolescente. Ela pode até te testar, mas só fica com o homem que não precisa ser aprovado. E você, se está assistindo a este vídeo, não está aqui para ser o amigo emocional dela. Está aqui para ser o homem que não cede, nem quando ela está perto, nem quando começa a se afastar. Porque sabe que o homem que não corre atrás é o que, no fim, acaba sendo perseguido. Se você chegou até aqui, já sabe, provocar o desejo é fácil. O difícil é sustentá-lo sem perder o seu centro. E é aqui que entramos no território do poder sutil. Sexta pergunta: você gosta mais quando é gentilmente dominada? Ou quando te deixam brincar de dominar? Não é sobre sexo. É sobre dinâmica. Sobre quem conduz o jogo, sem precisar impor nada. Quando uma mulher jovem ouve essa frase, ela não pensa em ato físico. Ela pensa na sua energia. Em como você se apresenta. Em como reconhece o desejo dela de controlar, mas deixa claro que é você quem decide quando o jogo acaba. Vocês estão conversando. Ela ri, flerta, testa. E você, sem mudar o tom, pergunta: você prefere ser suavemente dominada? Ou que te deixem brincar de dominar? Silêncio. Ela hesita entre rir, desviar o olhar ou responder. Porque você acabou de expor o jogo. Você mostrou que sabe que ela gosta de sentir que tem o controle, mas também de fantasiar que pode perdê-lo. A força dessa pergunta está no fato de que não importa a resposta. O que importa é a reação. O olhar desafiador. O sorriso que denuncia. O silêncio que confessa. E você, por dentro, permanece imóvel. Firme, quente, mas inabalável. Porque entende que a verdadeira dominância não está no que você faz, mas no que você consegue sustentar sem se mover. A maioria dos homens entra nesses jogos sem entender que não é sobre ceder sempre. E, para não assustar a mulher, acabam se tornando submissos demais. Só que respeito feminino não vem de consentimento absoluto. Vem do mistério, da dúvida, da percepção de que ela não pode te conduzir pela coleira. Se ela percebe isso, você deixa de ser apenas desejado. Você se torna perigoso. E, para uma mulher intensa, isso é viciante. Se você entendeu tudo até aqui, já sabe. O poder está no silêncio que você sustenta, na firmeza que não se dobra, no desejo que não implora. Mas nada disso vale se você não encerrar com clareza, com uma verdade que a faça se ver no espelho como nunca antes. E por isso chegamos à pergunta mais incômoda, mais reveladora, mais poderosa deste vídeo. Sétima pergunta: por que você acha que os homens bons não te fazem sentir mais nada? Porque essa frase é devastadora. Porque não é sedução. É confronto. Você está perguntando, sem filtros, porque o desejo dela não responde mais à ternura, ao esforço, ao carinho. Porque ela mesma, mesmo sem querer, continua se apaixonando por homens que não a protegem, mas a fazem tremer. Você não está buscando a simpatia dela. Está revelando a contradição. E se essa contradição não for nomeada, se não for colocada na mesa, vai acabar engolindo vocês dois. Por quê? Mesmo que você tenha mais experiência, sabedoria ou autocontrole, se não souber usar isso para marcar um limite emocional,
vai acabar como todos os outros. Boazinho, correto, disponível, ou seja, invisível. A mulher que diz eu quero um homem bom. Na verdade, muitas vezes está fugindo daquele que ela não consegue controlar. E se você não entende isso, acaba sendo um cara legal. Útil, mas nunca inesquecível. Essa pergunta não é para qualquer homem. É para quem já se cansou de agradar. Para quem não precisa da aprovação feminina para se sentir valioso. Para quem não quer ser escolhido por conveniência, mas por autenticidade. Se você tem esse fogo, esse tremor, essa raiva transformada em clareza, então essa frase não só vai te diferenciar. Ela vai separar você dos que apenas brincam, dos que estão prontos para algo real. Você está dizendo a ela, com uma frase: eu não sou mais o homem que quer te agradar. Eu sou o homem que te enxerga, mesmo quando você não quer se enxergar. E isso, ela nunca vai esquecer. Por quê? Em um mundo onde todos querem ser bons, você escolheu ser claro. Onde todos buscam carinho, você escolheu respeito. Onde todos temem perdê-la, você mostrou o que pode se perder, e ainda assim permanecer inteiro. Se você chegou até aqui, você não é um espectador comum. É daqueles poucos homens capazes de encarar o desconforto da verdade sem fugir. Homens que não trocam de vídeo quando algo bate lá dentro. Porque isso não foi um manual de frases. Foi uma declaração de poder. Um lembrete brutal de que o desejo feminino não se compra com flores, mas se provoca com presença. E se você não está disposto a sustentar seu desejo sem se ajoelhar, vai continuar sendo aquele homem bom que ninguém realmente deseja. Hoje você aprendeu 7 perguntas que não servem para agradar. Elas servem para despertar, para que ela te veja como nunca viu ninguém. Mas só vai funcionar se você parar de jogar o jogo do sedutor empático e começar a andar como um homem que não precisa seduzir, porque ele já se escolheu primeiro.